pergunta é: o que o Brasil está fazendo a respeito do racismo no futebol espanhol? Pois é, já que, como a gente viu agora há pouco, as autoridades espanholas, especialmente os responsáveis pelo futebol, não parecem muito interessados em tomar iniciativa real, prática, em relação ao racismo no esporte por lá, resta ao Brasil, mais uma vez, dar exemplo aos europeus sobre o que fazer. É inadmissível que o próprio presidente, o diretor, né, o cargo que ele ocupe lá, culpe o Vinícius. E olha que a gente não acerta em muita coisa, mas a gente está tendo que ensinar para os europeus o que fazer aí, né? E quais são as medidas que o governo do Brasil está tomando sobre o caso das injúrias raciais contra o jogador brasileiro Vini Júnior na Espanha? Primeiro, vamos ouvir a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, e aí a gente vai costurando a partir daí. Pela sua pergunta. Bom, a gente foi na comitiva com o presidente no início do ano, nós voltamos lá no dia 9 de maio agora, para assinar esse memorando de entendimento entre ambos os governos, né? Já está assinado, e a gente estava assim para notificar, e quando a gente começou a pegar o histórico da La Liga, como eu falei, a gente via que casos como esse já tinham ocorrido, obviamente, não tão grave quanto esse, não direcionado, né, com toda a repercussão que teve como de ontem, e a La Liga não se posiciona. É inadmissível que o próprio presidente, o diretor, né, o cargo que ele ocupe lá, culpe o Vinícius. Então, por isso, o que a gente fez agora? Com o governo da Espanha, junto com a ministra da Igualdade, a ministra Irene, que tem dentro do Ministério uma diretora negra, né, que é a Rita, a gente vai, através do Ministério Público, notificar para que seja investigada a La Liga em todos os casos. Não dá para a gente ficar só na coisa do repudiamos, numa nota, sem ação concreta. Então, a gente agora vai para cima com o Ministério Público de lá, para que eles sejam notificados e investigados. E respondam pelos seus atos. Ministra, até onde... Tá aí. Então a gente tem já de cara uma movimentação jurídica e um caso de relações internacionais no jogo, né? Agora vamos ver que o ministro Flávio Dino também falou a respeito do caso e também indicou uma possibilidade de envolvimento jurídico no caso do Vini Júnior, que é um envolvimento um pouco ainda mais intenso do que aquele que está sendo mencionado ali pela ministra Aniele Franco. Acompanhando pelos canais diplomáticos, por intermédio do Itamaraty, houve o anúncio de algumas providências jurídicas do próprio clube, do jogador Vinícius Júnior, e nós estamos também, no âmbito do Ministério da Justiça, estudando a possibilidade de aplicação de um princípio chamado da extraterritorialidade. O Código Penal prevê que, em algumas situações excepcionais, é possível que, no caso de crimes contra brasileiros, mesmo no exterior, haja aplicação da lei brasileira. Esse é um remédio extremo, claro, mas pode funcionar, pode ser necessário, e o Código Penal diz que a iniciativa parte do ministro da Justiça, que pode fazer essa requisição de providência das autoridades brasileiras. Não é algo que nós iremos fazer imediatamente, mas é um estudo que nós estamos fazendo para a eventualidade, que nós não acreditamos, de haver omissão das autoridades espanholas. Então, uma espécie de última alternativa que poderá ser usada, mas nós, nesse momento, acreditamos que os canais diplomáticos vão cumprir o seu papel e que as autoridades espanholas, sejam as judiciais, sejam as autoridades do futebol, tomarão as providências cabíveis. Vinícius Júnior foi... Tá aí, nós temos aí a fala do ministro Flávio Dino, né, trazida ali na coletiva pela Band News, e aí ele menciona a possibilidade de usar uma medida jurídica extrema, né, que eu sinceramente nem sabia que existia, né? Claro, a gente fez uma volta nas abordagens aqui. Primeiro a gente falou sobre a La Liga, que está fazendo, diz que está fazendo alguma coisa, estamos aqui trabalhando contra o racismo e tal, mas no final me parece que é só a hashtag. E agora a gente vê o governo brasileiro que está fazendo alguma coisa e está comunicando isso
através de coletivas e entrevistas. Veja, quando o Dino diz que pode fazer, quer dizer necessariamente que ele vai fazer, ou é uma forma de passar um recado para as autoridades espanholas? Olha, nós temos aqui um mecanismo, se vocês não fizerem nada, né? A Aniele já falou que a gente está indo lá, está fazendo nessas pressões, falando com o Ministério Público lá e tal. Se não rolar nada, nós temos aqui uma cartinha e pretendemos usá-la. Você acha que é por aí? Eu acho que é essa segunda opção mesmo. É um recadinho mostrando que, assim, não se esqueçam que é um cidadão brasileiro e que o Brasil possui dispositivos legais para cuidar de seus cidadãos quando são cometidos contra brasileiros mesmo fora, né? Então, eu acho que é um baita de um recado, e é um recado que demonstra muito acolhimento, né, Ana? Porque uma das coisas que é fácil esquecer quando a gente vê um caso midiático que toma proporções tão grandes é de pensar no indivíduo, sabe? Pensar como está Vini Júnior agora, lá, como ele está se sentindo nesse país, né? Comprando uma briga desse tamanho. Comprando uma briga não, né? E puxaram ele para uma briga, atacaram ele, né? Ele tá tentando se defender, né? Enfim. Mas ele está tendo que enfrentar, né, poderes tão grandes e que podem causar impacto direto na carreira dele. Tem que pensar muito nisso também, né? Olha a situação que ele está e a fragilidade. E, de repente, ter o seu país, né, a sua nação falando, olha, não, você é nosso cidadão, a gente tem dispositivos legais, a gente pode cuidar de você, sabe? Eu acho muito bonito pensar nesse sentido também, sabe? O que para ele representa isso, não para além do... Porque virou uma questão diplomática, né, Ana? A verdade é essa, porque criou-se uma crise, assim. E eu não sei se você sentiu a mesma coisa, mas quando o Lula se pronunciou, e muito rápido, sobre o assunto, assim, falando sobre racismo de uma forma tão clara, dá uma tipo, nossa, a gente tem um presidente de verdade mesmo, assim, eu ainda me pego surpresa numa situação assim, eu penso, nossa, a gente tem presidente? Eu tinha esquecido como era ter um presidente. E aí, então, eu fico pensando que até esse apoio do Lula também são coisas muito significativas quando a gente pensa no indivíduo que tá lá no país, assim, de repente é isso, eu tô num país racista, onde tem um estádio inteiro de gente me xingando. Mas lembrar que, né, existe aquele outro país onde as pessoas, que também tem suas contradições, que também tem muito problema com racismo, também não é um país perfeito, uma ilha maravilhosa sem racismo, longe disso. Mas que a discussão tá mais encaminhada e que está muito disposto a interferir e criar disso uma questão diplomática para que essa questão não se aconteça mais. E nem só com ele, né? Porque ele está sendo vítima agora, mas a gente sabe que o racismo, ele escolhe alvos com base na cor da pele, né? Então, é uma coisa que atinge o Vini Júnior, mas atinge vários outros jogadores também. Então, é uma discussão que é muito importante que aconteça e é muito inusitado pensar que o Brasil, de repente, está ocupando esse espaço, né, de novo, de uma diplomacia aí para tentar resolver uma questão do racismo no futebol na Espanha, né? É interessante você apontar isso, assim, né? Tem muita gente falando, o caso do Vini Júnior ganha visibilidade porque ele é um jogador famoso, ele é um dos melhores jogadores na atualidade. Sim, isso é um fator, né? O caso dele ganha essa visibilidade. A questão é o que nós fazemos com essa visibilidade que possa ajudar, possa apoiar aqueles que não têm a força que o Vini Júnior tem para falar, aqueles que não têm a voz. E aí você imagina, se o Vini Júnior, que tem toda o prestígio, toda a fama, toda a visibilidade que ele tem, quando ele denuncia um caso de racismo que está acontecendo na frente das câmeras, né? Tem isso também, está acontecendo em público, na frente das câmeras. Ele denuncia... Exatamente. E ele é questionado. Ele é questionado a respeito disso. Você não veio na reunião. Você não veio na reunião. A gente tinha uma reunião pra gente conversar. E aí, você não é meu amigo, eu não quero conversar sobre racismo com você, né? Vá fazer as coisas, crie as medidas, né? Exatamente. Enfim, é muita dor, assim. É um caso de dor, é um caso de indignação, de perceber que é isso, né? Esse jogador tão especial, tão querido, né? Pelo país, por ser um jogador tão foda. E o que o Lula fala, né? Que conquistou tanto, que tá nesse momento. E é isso, é mesmo assim, né? Os olhos racistas enxergam ele como uma pessoa preta.
independente disso, independente de ser um excelente jogador, independente de qualquer coisa, para eles é mono e é isso. E pensar que eles são amparados pela instituição do país deles, que mas não é isso, tranquilo, se ele apelar, ele que é expulso. Então dá também, né, esse conforto nesses dois lugares, de existir essa figura desse presidente que se posiciona e que fala e que tem, né, que tá ali presente e tudo mais, e de forma tão correta, e de também ver as instituições do Brasil se organizando para tratar isso como uma questão diplomática e trazer também essa discussão que ela acaba tendo consequências diretas pra gente também dentro do nosso país, né? Acaba sendo um signo de espelho também, né, de certa forma. Mas é um caso de dor, né? Não, desculpa te... Não, imagina, Ana, a gente amigas conversando. É uma coesão que é muito bonita mesmo de se ver. Você mencionou essa coisa assim, né? Pô, me sente assim como isso, um país que se posiciona a favor de um dos seus que está no exterior sofrendo racismo.